Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje, 12 de fevereiro, a Santa Igreja faz memória desse grande pastor, desse grande patriarca, deste grande sucessor do apóstolo São Pedro, fundador do Santo Trono de Antioquia, São Melétios. Vemos na vida de São Melétios como nós devemos nos conduzir diante de todas as dificuldades da igreja, as dificuldades que nós passamos em nossa vida, pois o Senhor havia prometido que nem as portas do inferno fecharia a santa igreja dele. E esses homens, diante de toda a perseguição, toda a heresia que nascia no seio da igreja, nunca duvidaram dessas palavras. Somente homens e mulheres que são íntimos e íntimas de Deus podem compreender essas palavras e descansarem nela. Uma coisa é quando eu digo um verso da Bíblia, ou o que um santo escreveu, ou o que ele disse. Outra coisa é eu acreditar nisso do fundo do meu coração. E a diferença entre as pessoas que dizem e as pessoas que colocam isso em prática é a sua vida de oração, a sua vida de intimidade com Deus. Por isso os santos, assim como nós vamos ver na vida de São Melétios, diante de todas as dificuldades, tribulações, se manteve como uma rocha. A rocha não tem medo de chuva, não tem medo de vento, não tem medo de nada. Ela se mantém intacta. Pode vir o que vier, ela sempre estará lá. Os homens e as mulheres de Deus são assim. Não quer dizer que a chuva não os atinja, que as tempestades não os atinja. Não quer dizer que as coisas ruins não chegarão perto de nós, mas assim como no Sermão da Montanha o Senhor termina aquele lindo sermão: aqueles que ouvem a minha palavra e a colocam em prática são como uma casa estabelecida na rocha. Assim são os homens e as mulheres de Deus, de verdade. Muito diferente do que nós passamos na nossa vida. São Melétios, arcebispo de Antioquia, foi bispo de Sebaste, na Armênia, no ano 357. E depois foi convocado a Antioquia pelo imperador Constâncio para ajudar a combater a heresia ariana, e foi nomeado para aquela sé. Quando São Melétios foi chamado para Antioquia, mesmo que a heresia, o arianismo, foi condenado no primeiro concílio em 325, existia ainda muitos resquícios dessa heresia. Existia ainda muitos homens que ainda acreditavam nessa heresia. As heresias nascem do orgulho, da vaidade. Assim como problemas que nós temos na igreja nascem de orgulho e vaidade. Todos os problemas que nascem na igreja, desde o tempo de Jesus até hoje, surgem na igreja por causa de vaidade, orgulho.
E não era diferente no tempo de São Melétios. São Melétios lutou zelosamente contra o erro ariano, mas por meio das intrigas dos hereges, foi 3 vezes deposto de sua cátedra, pelo próprio imperador que o trouxe, que havia sido cercado pelos arianos e havia aceitado sua posição. Em tudo isso, São Melétios se distinguia por uma gentileza extraordinária, e ele constantemente liderava seu rebanho pelo exemplo de sua própria virtude e disposição gentil, supondo que as sementes do verdadeiro ensinamento brotassem mais prontamente em tal solo. São Melétios, São João Crisóstomo escreve sobre ele algo impensável. São João Crisóstomo escreve que quando ele estava sendo deposto, colocaram ele numa carroça velha, e os homens que estavam acompanhando ele começaram a jogar pedra nesse homem, porque ninguém queria ficar sem São Melétios como seu arquipastor. É difícil encontrar um bom pastor. Enquanto se encontra, ninguém quer ficar sem ele. São João Crisóstomo escreve dizendo que ele pegou sua própria capa e protegia esse homem que estava levando ele para ser exilado. Isso é impensável nos dias de hoje. Hoje nós atacamos as pessoas mesmo sem elas nos atacarem. E se alguém falar mal de nós, se alguém apontar o dedo para nós ou dizer algo que eu não agrado, eu sou o primeiro a querer avançar no pescoço dessa pessoa. Estão entendendo a diferença dos santos? Estão entendendo a diferença de homens e mulheres de Deus? Por um único olhar, nós queremos matar o nosso irmão. Por uma pequena atitude, nós já queremos matá-lo. São Melétios não. Como eu dizia no início da homilia, São Melétios acreditava nessas palavras do Senhor: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. As portas do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja. Não importa o que aconteça, a igreja sempre permanecerá. A igreja não é fundada em homens. A igreja ela é fundada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando vê problemas na igreja, cisma, divisões, brigas, discórdias, não se atormentem. Mantenha tranquilidade. Pois a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Nós fazemos parte dela, mas ela não está sustentada sobre homens, ela está sustentada sobre Cristo e permanecerá até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Melétios foi quem ordenou o futuro hierarca São Basílio. Ordenou ele como diácono. São Melétios também batizou e encorajou outro dos maiores luminares da ortodoxia, São João Crisóstomo, que mais tarde fez o elogio fúnebre de seu antigo arquipastor. Homens santos contaminam tudo que está ao seu redor. Assim como pessoas más contaminam onde eles estão, homens santos, mulheres santas, também contaminam tudo com a sua santidade. Ele teve a graça de ordenar esse grande homem, São Basílio, esse grande santo, e batizar São João Crisóstomo. Esses grandes homens de Deus foram batizados e ordenados por outro grande homem de Deus. Hoje não vemos falar mais de santidade, de pessoas que querem verdadeiramente servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer coisinha hoje nos atormenta, nos aflige. Esses homens passaram por grandiosas lutas, se mantiveram intactos,
não sem luta, não sem sofrimento. Depois de Constâncio, o trono foi ocupado por Juliano, o apóstata. Às vezes as coisas estão ruins, às vezes elas vão piorar. Às vezes pensamos que as coisas não estão boas, a probabilidade de piorar ainda é muito grande. Saiu um que não era tão bom, entrou outro pior. E o santo foi novamente expulso, tendo que se esconder em lugares secretos para sua segurança. Retornando sobre o imperador Joviano, no ano 363, São Meletíos escreveu seu grande tratado teológico, a exposição da fé, que facilitou a conversão de muitos dos arianos à ortodoxia. Um homem que é perseguido por esses hereges sabe que se pregar a verdade, se pregar o evangelho, essa verdade tem o poder de transformar o coração desses homens. E assim São Meletíos o fez. Ele poderia ter silenciado: já fui expulso 3 vezes da minha catedral. Esses homens já me causaram tanto problema. Por que eu vou ficar ainda me preocupando com isso? Porque ele sabe que ele está defendendo a Santa Igreja. Ele sabe que ele está defendendo a Cristo. Ele sabe que ele está defendendo a verdade. Ele sabe que ele não pode se calar. Ele sabe que a verdade que habita em seu coração deve ser transmitida a todos, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas continuam duras em seu coração. Ele sabe que ele tem que continuar. No ano 381, sobre o imperador Teodósio o Grande, o segundo concílio ecumênico foi convocado. No ano de 380, o santo partiu em seu caminho para o segundo concílio ecumênico em Constantinopla e veio a presidi-lo. Uma heresia já estava trazendo muitos problemas para a Santa Igreja. Nasce outra heresia sobre a divindade do Espírito Santo. A Igreja é novamente: há necessidade de se reunir para esclarecer as coisas para o povo de Deus. Parando para olhar hoje, meus queridos e amados irmãos, quantas heresias ainda tem em nosso meio? Quantas falsas igrejas ainda existem em nosso meio? Padre, mas como que o senhor chama as igrejas de falsa? Estou falando aqui do século IV, século III. Essas igrejas que têm 10 anos de existência vão dizer para mim que é a igreja de Cristo? Me desculpe, vocês acreditam em que vocês quiserem. Todo mundo hoje é livre, né? Eu acredito no que eu quiser. Me perdoe, mas vocês não estão na igreja de Cristo. Vocês estão numa mentira. Não quer dizer que não hajam pessoas boas lá, pessoas do coração bom. Eu conheço várias pessoas, mas também eu não posso deixar de dizer a verdade. Vocês estão numa mentira. Me desculpe. Nosso Senhor e Salvador pisou na terra há 2000 anos. A igreja verdadeira dele só pode ter essa idade. Não pode uma igreja de 30 anos, 100 anos, 500 anos se dizer a igreja de Cristo. Amamos, respeitamos a todos, mas falamos a verdade. Não temos medo de dizer a verdade. São Meletíos não teve medo. Foi expulso. Teve que passar frio, fome, sede por causa da verdade. Nós não podemos ter medo de falar a verdade. Não queremos matar ninguém, mas não temos medo de falar a verdade. Não estamos preocupados com uns tapinhas nas costas das pessoas. Não estamos preocupados com os elogios das pessoas. Se nós não estivermos preocupados com a nossa consciência em agradar o nosso Senhor e Salvador e a sua igreja, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Não podemos nos enganar a nós mesmos. Não podemos enganar as pessoas. Obviamente existe uma forma e um jeito de falar,
com as pessoas, com carinho, assim como São Meletíus falou. Mesmo contra os hereges, ele ainda persistia em falar a verdade. Não podemos ter medo de falar a verdade, meus queridos e amados irmãos. Existe um grande plano ecumenista hoje, onde tudo vale, tudo pode, tudo é liberado e todo mundo vai ser salvo. Mentira! O caminho dos céus é pela porta estreita. O caminho dos céus é para os que querem realmente ser de Deus. Não podemos contar mentira. Não se engane. Não se engane com as mentiras de ecumenismo. Não se engane com essas mentiras de homens que se dizem homens de Deus, que querem que seja tudo a mesma coisa. Não! Existe uma única igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja. Existe uma cabeça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe duas cabeças, não existe dois corpos, não existe duas igrejas, existe uma única igreja. O resto é conversa para boi dormir. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem quiser dizer e falar que está na igreja de Cristo, que esteja. Todo mundo é livre. Nós não estamos no mundo livre? Então viva a sua liberdade como você quiser, meu querido e amado irmão. Como você quiser. Antes do início do concílio, São Meletíus levantou a mão, exibindo 3 dedos, e então, retirando 2 dedos e deixando um estendido, ele abençoou o povo, proclamando: nós entendemos 3 hipóstases e falamos sobre uma única natureza. Com essa declaração, um fogo cercou o santo com um relâmpago. Durante o concílio, São Meletíus adormeceu no Senhor. São Gregório de Nissa honrou a memória do falecido com um grande elogio. São Meletíus deixou tratado sobre a consubstancialidade do Filho de Deus com o Pai, e uma carta ao imperador Joviano sobre a Santíssima Trindade. As relíquias de São Meletíus foram transferidas de Constantinopla para Antioquia. Queridos e amados irmãos, não tenham medo de falar a verdade. Não tenham medo de proclamar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não tenham medo de falar de santidade. Não tenham medo de falar de mudança de vida. Não tenham medo de falar de conversão. Temas hoje que já não ouvimos muito em nossas igrejas. É uma vergonha. Padres que gastam o seu tempo falando de muitas coisas, menos do que realmente importa para a nossa vida. Não caiam nisso, meus queridos e amados filhos. Vocês não. Busquem ser santos, busquem ser santas. Mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que a família de vocês diga o contrário, mesmo que no trabalho de vocês digam o contrário, desejem do fundo da alma ser santos. Mesmo que não consigam, porque é muito difícil, mas ao fechar dos olhos de vocês tenham a consciência tranquila: eu tentei, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso será levado em consideração. Tentem, lutem, rezem, jejuem, façam vigília, leiam a palavra de Deus, mudem de vida. Estamos chegando já a esse tempo maravilhoso da Quaresma, esse tempo de transformação da nossa vida. Aos que estão chegando agora, os catecúmenos, eu garanto a vocês, vocês nunca participaram de uma Quaresma de verdade. Agora vocês vão ver o que é Quaresma de verdade. Só a ortodoxia pode dar isso para vocês. Só a ortodoxia pode dar isso para vocês. Se vocês quiserem viver, a igreja vai dar isso para vocês.
Agora, se tiverem com moleza, eu não sei o que, aí é com vocês. Mas aqui em nossa paróquia, se vocês quiserem viver uma quaresma de verdade, a nossa paróquia vai dar isso para vocês. A Santa Ortodoxia dá isso para vocês. E vocês vão chegar na Páscoa e experimentar essa alegria verdadeira da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, como vocês nunca experimentaram. Eu garanto a vocês. Bastam que sejam fortes, bastam que sejam persistentes. Diante das quedas, se levantem rápido, sacudam a poeira e continuem caminhando. Não fiquem na lama chorando. Eu sou um miserável. Eu sei, todo mundo sabe. Eu sei que eu sou miserável, mas eu não posso ficar ali. Levantem, caminhem, sejam fortes, sejam como essa rocha que São Meletes foi. E eu garanto a vocês que essa alegria pascal invadirá o coração de vocês. Quando nós cantarmos que Cristo ressuscitou, vocês vão sentir essa alegria verdadeira, essa alegria dos combatentes, essa alegria que só pode experimentar quem se dedica ao Senhor do fundo da sua alma. Amém.